Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do rombo da Previ. Vocês sabem, a Previ é o fundo de previdência dos funcionários do Banco do Brasil e o Lula colocou um sindicalista para dirigir esse fundo. Um absurdo, é lógico, já gerou um monte de problemas, de prejuízos para a Previ que vão ser pagos, no final das contas, pelos funcionários do Banco do Brasil e, pior, por muitas pessoas que não têm nada a ver com essa história, por nós brasileiros, que vamos acabar entubando esse prejuízo para dar dinheiro para os cupincha amigo do Lula mais uma vez. Só que agora é muito pior, porque o Previ, vocês sabem, como um fundo de investimento muito grande, ele tem direito a assentos nos conselhos de administração de algumas empresas. São empregos maravilhosos, meu amigo. Você trabalhar no conselho de administração, você recebe uma grana, uma bolada, dinheiro pra cacete, para você ter uma reunião por semana, às vezes por mês, a reunião que você vai lá, assiste a reunião e dá seu pitaco e coisa e tal, mas na verdade não precisa fazer nada. São empregos de ouro, né? E adivinha, é lógico que o sindicalista que o Lula colocou lá na Previ quer botar amigo sindicalista, quer botar cupincha dele nos conselhos dessas empresas que a Previ tem o direito de ter cadeira por ser uma grande investidora, né? Só que não podia, porque a Previ tinha regras que exigiam que a pessoa tivesse determinada capacidade. Eles agora estão afrouxando essas regras para poder nomear qualquer um, botar qualquer bosta, qualquer cupincha do Lula lá nesses conselhos, e que isso é duplamente ruim. De novo, é ruim porque é uma pessoa que não tem qualificação para estar ali, então ela vai estar recebendo um salário que ela não merece, e segundo, ela pode tomar decisões que vão piorar a saúde dessas empresas. São empresas privadas que podem acabar comprometidas exatamente por essa brincadeira do Lula de roubar a sociedade brasileira, né? Essa notícia foi sugerida por Max Ray, a véia que cagou na mesa do Xandão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, quem imaginaria isso, né? A Previ afrouxou regras e favoreceu a nomeação de sindicalistas para conselhos de empresas. Olha, quem imaginaria que eleger um pinguço corrupto, idiota para a presidência da República ia levar o nosso país a ter um monte de cupincha, um monte de afiliado a ele, mafioso ligado a ele nas várias posições lá do governo, né? Aqui, ó. O Fundo de Pensão do Banco do Brasil, a Previ, adotou medidas que favorecem a nomeação de sindicalistas, membros de associações e pessoas sem experiência em cargos executivos para conselhos de empresa. Lembra, a Previ é um fundo de previdência. O que quer dizer isso, né? Um fundo de previdência é a maneira correta de se fazer previdência. Não é um esquema de pirâmide como é o INSS. Na verdade, o INSS não é um esquema de pirâmide, é um esquema Madoff, né? Um esquema Ponzi. Mas, de qualquer forma, é um esquema que vai quebrar. É uma fraude. O INSS é uma fraude que tem 100% de chance de quebrar. A gente não sabe quando que vai quebrar, mas que vai quebrar, vai, né? Agora, a maneira correta de se fazer previdência social, de se ter aposentadoria, é justamente com um fundo de aposentadoria. Você guarda ao longo da sua vida o dinheiro numa conta lá, aquela conta, aquele dinheiro é investido e coisa e tal, e aí quando você se aposentar, você passa a viver desse dinheiro que você acumulou ao longo da vida. Essa é a forma correta, é assim que é feito no mundo inteiro. Aqui no Brasil só que inventaram esse negócio do INSS, porque é lógico, né, que o pessoal quer roubar dinheiro mesmo da galera, não tá nem aí se a coisa vai quebrar no final das contas, né? Mas é tão claro esse negócio que até os funcionários públicos dessas grandes empresas, como o Banco do Brasil, Correios, Caixa Econômica, Petrobras e coisa e tal, todos eles fazem fundo de previdência, né? Porque é lógico, eles não são burros, né, de cair na mesma lorota que cai o brasileiro médio aí quando faz INSS, né? Enfim, e aí o que acontece? Qual que é a questão desses fundos de investimento? Eles têm uma grande quantidade de dinheiro que eles têm que administrar para fazer, né, para manter esse dinheiro. São investidores altamente avessos ao risco, eles não podem arriscar com o dinheiro dos associados, mas que, lógico, buscam ter o melhor rendimento possível, né? E aí o que acontece com esses fundos de investimento? Você tem que ter as pessoas que decidem isso. O Lula já começou errado, botando na chefia da Previ um cara que é um sindicalista que, pô, não tem nenhuma capacidade para fazer isso. É lógico que o cara gerou um déficit absurdo, a Previ tem um déficit de 17 bilhões em 2024, ou seja, esse dinheiro sumiu do fundo de aposentadoria das pessoas. Isso daqui vai impactar a aposentadoria do pessoal do Banco do Brasil, ou então o governo vai fazer o outro truque, que é fazer um aporte
ao fundo. O Banco do Brasil pode dar dinheiro para esse fundo. Só que se ele fizer isso, o que vai acontecer? Vamos ser nós brasileiros, que não temos nada a ver com isso, que não gostamos nem desse cara aqui que foi indicado pelo Lula, nem trabalhamos no Banco do Brasil, nem nada, vamos estar pagando a aposentadoria do pessoal que está se aposentando pelo Banco do Brasil, o que é um absurdo, porque o pessoal do Banco do Brasil, se você comparar com a média salarial brasileira, é pessoal bem pra caramba. É mais uma vez o Lula tirando dinheiro dos pobres através de impostos para dar dinheiro para os ricos, que são os funcionários do Banco do Brasil. Mesmo o funcionário mais humilde do Banco do Brasil ganha bem pra caramba em relação à média da população brasileira. Então, essa lambança feita pelo Lula, era lógico que isso ia acontecer. Lembra, isso só foi possível para início de conversa porque o STF liberou o Lula para botar um monte de cupincha dele nessas empresas todas quando ele tomou posse. Cara, é impressionante, bicho. Foi um ataque ao Estado brasileiro. Essa trupe do Lula entrou para roubar o Estado brasileiro mesmo, botou um monte de cupincha no... O cara lá na Petrobras, o cara lá no BNDES, esse cara aqui na Previ, em tudo quanto é lugar eles botaram esses cupinchas dele. E agora a coisa está se alastrando, né? Está piorando a situação aqui. O mais engraçado é que o fundo diz que as mudanças seguem tendências de mercado para aumentar a participação de grupos historicamente subrepresentados. Ah, tem que botar o pessoal lá, os anão albino de olho verde, né? Que tem que botar lá no grupo, é um grupo subrepresentado, não aparece muito em chefias de estatais e coisa e tal. Também afirmou que sindicalistas indicados atestaram capacidade técnica e já haviam ocupado cargos em conselhos da empresa na Previ. Ou seja, na própria Previ, eles treinaram os caras lá mal e porcamente e vão botar lá. Esses caras vão virar mais um elemento para roubar o Estado brasileiro. E pior, roubar empresas privadas. Porque o que acontece? A Previ, como eu falei, ela tem participação em várias empresas. Por exemplo, na Vale, na Gerdau, na BRF, na Ambev, são empresas privadas. Mas a Previ tem participação no Conselho de Administração. E daí pode indicar um ou mais membros do Conselho de Administração. Vai botar o sindicalista lá, que vai fazer merda, vai ganhar um salário de nababesco, um salário excelente para fazer um monte de merda e pior, vai piorar a situação da empresa privada também. É o que eu falo para vocês, cara, é um atraso que foi a eleição do Lula, cara, é um atraso que não tem como descrever em termos de tamanho, né? E a Previ já está se ferrando completamente aqui, 17 bilhões de prejuízo, porque lógico, no momento que você bota um sindicalista ali, qual que vai ser a ideia do pessoal? A ideia do pessoal é dar dinheiro pro sindicalista amigo dele, é dar dinheiro pro governo Lula, dar dinheiro... O Lula estava querendo que a Previ investisse no PAC, não sei o que lá, uns projetos que não tem lógica. A Previ tem que investir de forma profissional para garantir a aposentadoria dos afiliados dela. Mas não, entrou no governo Lula, virou tudo político agora, né? Não é só na Previ aqui. As estatais brasileiras todas estão com o mesmo problema. Por que as estatais estão tendo déficit de 1 bilhão em janeiro, né? Ou seja, ano passado já teve 7 bilhões de prejuízo. E agora, em janeiro, já aumentou o prejuízo para 1 bilhão só no mês de janeiro de 2025. Em relação a janeiro de 2024, né? E qual que é o problema dessa história, né? É a mesma coisa, o Lula botou nas estatais um monte de afiliado político, um monte de cupincha, um monte de amiguinho para roubar dinheiro. Esse é o objetivo do governo Lula, sugar a sociedade, roubar ao máximo possível a sociedade. Um absurdo completo isso daqui. Infelizmente, não tem o que fazer. Fazer o quê? O pessoal votou num corrupto. No momento que você bota um ladrão na presidência do país, o que você vai fazer? Já era, tá lá. Vai ficar 4 anos quebrando o Brasil, né? Realmente muito triste isso daqui. Ainda tem o problema da previdência do INSS, né? O governo Lula diz que não vai fazer reformas no INSS, porque ele não gosta, né? Ele criticou as reformas que foram feitas com o Temer, criticou as reformas que foram feitas com o Bolsonaro, e lembra, sem reforma no INSS, o esquema Ponzi vai quebrar mais rápido, né? Que ele vai quebrar em algum momento, ele vai, mas o pessoal tem expectativa que quebre mais na frente, né? Pode ser que quebre muito antes disso, no final das contas, sem ter reformas. O Lula não quer fazer reforma, por quê? Ele sempre criticou a reforma do INSS dos outros, e agora não quer fazer a dele quando precisa fazer. Ele sabe que tem que fazer, se não fizer, quebra o INSS, né? Aparentemente vai deixar quebrar. O governo Lula tá vendo que ele não vai ter um futuro muito grande, tá querendo roubar o máximo possível agora e deixa a porra quebrar depois o brasileiro que se vira, meu amigo. De novo, quem mandou votar no Lula? Ah, mas era a mesma coisa que o Bolsonaro. Não, meu amigo, não era a mesma coisa que o Bolsonaro. Não era. Olha a ladruagem que tá acontecendo aqui, né? E o resultado disso, em última análise, é endividamento das famílias. O pessoal tá cada vez mais preocupado. Lembra que o Lula fez um programa? Desenrola era o nome do programa. Desenrola, que era para você quitar suas dívidas e coisa e tal.
Meu amigo, não só não funcionou, ele desperdiçou um monte de dinheiro nisso, jogou um monte de dinheiro nesse negócio de desenrola, não resolveu o problema e o endividamento está só crescendo. Ou seja, estamos rumando para o abismo. Por isso que eu falo para vocês, temos que pedir o impeachment do Lula sim. Eu entendo que tem a prioridade é anistia, não sei o que lá, concordo, é um absurdo e coisa e tal, mas o Brasil não aguenta 2 anos de Lula mais. É um descalabro o que está acontecendo por aqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.